vereador, como que funciona um processo penal no sentido assim, sempre tem que ter um júri que é diferente do direito civil, né? Que não existe o júri. Quando que se tem um júri? Todo julgamento de penal tem um júri ou alguns casos tem, alguns casos não tem? Porque tem duas figuras, né? Parece que é o juiz e o júri. Sempre tem essa presença do júri ou só em alguns casos? Quando nós falamos em júri, no caso do Brasil especificamente, nós temos júri quando há crimes dolosos contra a vida. Então, quando nós temos um homicídio, quando nós temos um infanticídio, quando nós temos, por exemplo, um aborto, induzimento, instigação, auxílio, suicídio. Tudo que diz respeito à vida. Assim, isso. E não se confunde com latrocínio, que aí, no caso do latrocínio, na verdade, é um roubo qualificado. Mas não teve uma tentativa contra a vida de quem estava em pós-objeto? Não entra nessa questão do júri, então? Então, no caso do latrocínio, a morte ela pode vir antes, no meio ou depois. Eu sempre brinco com isso nas aulas, né? Mas o latrocínio é um crime patrimonial, não é um crime contra a vida. Porque o objetivo era... O objetivo é sempre patrimônio. Então a pessoa pode dar um tiro e subtrair, ela pode subtrair e dar um tiro, ao mesmo tempo em que a troca do objeto, né, a troca da posse, melhor dizendo, pode haver a supressão da vida da vítima, né? E, por exemplo, uma coisa um detalhe que causa dúvida também em relação ao genocídio, que inclusive está muito em voga. O genocídio também não é de competência do tribunal do júri, porque aqui nós estamos tratando um mal muito maior para a sociedade, uma coisa muito maior assim. Sim, é um crime contra a humanidade, não é um crime contra a vida. Então, por mais que nós tenhamos vidas ceifadas, o objeto é diferente. Então, aqui o agente que pratica o genocídio, ele tem o dolo dele, a vontade é de extermínio, não é de matar. Então, por isso que a lei de genocídio fala exterminar, ainda que em parte. Então, eu posso matar um único indígena, por exemplo, um único quilombola e ser denunciado, e seria perfeito por parte do Ministério Público, se assim ocorresse, e ser denunciado por genocídio, e não por homicídio. Porque o meu dolo era exterminar, ainda que um só. Ainda que um só. Então, só que se o intuito fosse contra a questão étnica ou racial em específico, ele entra numa questão muito maior, que seria um genocídio, não assim, porque queria ferir aquela pessoa específica. Sim. Entendi. E a gravidade também, a gravidade do crime acaba sendo muito maior, porque de um lado nós temos o homicídio, em que o homicida ele tem por objetivo tirar a vida de alguém. Agora, o genocida, ele tem por objetivo exterminar uma etnia ou determinado grupo religioso. Entendi. Então, ainda que ele faça isso em parte, ou seja, ainda que ele extermine determinada comunidade religiosa com um único integrante, ainda o dolo... Aí nós temos que analisar caso a caso. Mas o dolo seria de extermínio, não um dolo homicida. Entendi. E como que é formado esse júri? Quando há a presença do júri, né, a necessidade do júri num determinado crime, como que é formado esse júri? São pessoas aleatórias? As pessoas elas podem se voluntariar, né, se inscrever, algum tipo de voluntariado nessa forma ou é aleatório? Podem, dependendo da comarca, dependendo muito do juiz, né? Mas é possível que o próprio munícipe, o próprio cidadão, ele se inscreva. Sim, é possível e inclusive é algo muito interessante. Sempre convido os alunos, que se for possível, que eles tenham a experiência, ainda que não militem na área penal, mas que eles tenham a experiência de jurados. É uma experiência muito interessante, porque o jurado, no caso do tribunal do júri, nós temos a análise do mérito. Então, se houve ou não no caso do homicídio, se houve ou não a morte, quem matou, quem vai decidir isso,
serão as pessoas do povo. Ah, tá. E não o juiz. O juiz vai fazer a dosimetria. Qual que é a diferenciação aí no papel do júri e o papel do juiz? Como que é a diferença? Então, os jurados eles vão decidir o mérito. Tá. Eles vão decidir se primeiro condena ou não. Se condena, se houve o crime, ou, por exemplo, se foi um caso de estado de necessidade, se houve um caso de legítima defesa, ou se ele deliberadamente quis matar ou teve êxito ou não, né? Que aí, no caso, se não havendo êxito, seria uma tentativa de homicídio. Perfeito. Então, quem vai decidir, quem vai analisar, e aí a importância do júri, quem vai fazer essa análise serão os jurados. Os jurados eles vão analisar o mérito. O juiz cabe ao final, além de presidir, ao final ele vai verificar a pena, né, e vai realizar a dosimetria. Perfeito. Ele só vai dar, por exemplo, tantos anos de prisão, ele vai colocar o tempo, ele vai regular a condenação, é isso, né? Sim, foi um homicídio qualificado, foi um homicídio simples. Ah, tá. E agora se o júri, por exemplo, todo mundo, a maioria, decide que é inocente, aí o juiz não pode ele pegar e condenar? Não. O Ministério Público, caso tem a ache... presença do Ministério Público. Sim. O Ministério Público sempre como a figura do acusador, né? E o advogado ou o defensor público como defesa. E cada um apresenta as suas teses ou a sua tese aos jurados e os jurados ao final vão, e espera-se que o façam de forma justa, sempre vendo o interesse da sociedade, mas principalmente a justiça. Tá, entendi. Então, o júri, ele condena ou inocenta, ele decide assim, mérito, né, como você disse. E aí o juiz ele vai aplicar de acordo com a decisão do júri, ele vai fazer essa dosagem. E o Ministério Público, ele funciona como uma parte de acusação. Sim, exatamente.